Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Religare. Meu nome é Matheus Daraim e sou o criador desse canal que tem o objetivo de trazer reflexões sobre a vida, questionarmos um pouco quem sou eu, o que eu faço aqui. Hoje não vai ser hoje é um dia, vai ser diferente, e trouxe um convidado super especial que vai falar sobre hinduísmo. Ele é professor de yoga, um grande professor de yoga que aprendo muito com ele. Que mais? Tem mais coisa aqui para falar? Não, né? Tem muito que a gente vai explorar aqui. Seja bem-vindo, Cris. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Espero esclarecer o que eu puder esclarecer. Espero trazer reflexão sobre um monte de coisa. É sobre isso, né? Ô, Cris, eu tô te conhecendo também, né? Conheço você pelas práticas de yoga, né? Você deu bastante aulas para mim. Mas quem que é o Cris na fila do pão? Eita. Bom, eu me chamo Cristiano, gosto de ser chamado de Cris. Tenho 43 anos. Sou um homem cis, gay, um corpo gordo. Sou de Belém do Pará, moro em São Paulo há uns 19 anos, 18 anos. Desde sempre na minha casa, muitas crenças foram envolvidas e misturadas. Isso fez com que eu despertasse para tentar conhecer o máximo de coisas possíveis. Sou um aquariano com ascendente em aquário. De quando? 1º de fevereiro. Estamos quase aí, então. Sou 12. Ah, você é 12 de fevereiro. Aquário com ascendente em aquário, e eu sempre questionei muitas coisas. Sempre foi muito difícil. Quando eu começava a ler qualquer coisa, mas eu ficava, mas por quê? Não pode ser só isso. O que deve ser isso? O que deve ter depois disso? E quando acaba isso, faz o quê? E vai pra onde? Então, por conta disso, eu acho que por ser uma pessoa, um ser muito questionador, por conta disso eu comecei a estudar o máximo que eu podia e ler o máximo que eu podia, experimentar o máximo que eu podia. Porque tem uma hora que eu acho que ficar lendo as coisas parece que não Só anda. fica na mente, não fica na vivência. E eu falei, meu Deus, tem que experimentar esse negócio, tem que experimentar isso aqui, tem que experimentar isso aqui. E aí o Cris vem tentando se encontrar. Não sei se vai ser nessa passagem. Tentando de alguma forma ajudar as pessoas a se conhecerem. Que para mim a prática de yoga entra muito nisso. Eu sou formado em educação física. Sempre trabalhei com atividade física e saúde, desde 2002. Já trabalhei com projetos com crianças com paralisia cerebral. Trabalhava muito com gestante, com reabilitação de prótese de quadril e joelho. E aí, quando eu chego em São Paulo, em 2006, eu faço a minha primeira formação em yoga. E percebo a yoga como uma prática de autoconhecimento. De tipo, aquela prática que a gente faz em cima de um tapete, ela vai te ajudar a se conhecer melhor. Como você reage diante das coisas, como você pode refletir sobre se desafiar ou não, aceitar que não tem que se desafiar e recuar. Que sensações as coisas vão te trazer, como você vai reagir. E para mim a yoga vai muito por esse caminho, uma prática de autoconhecimento. E aí eu tento ajudar as pessoas com que elas se conheçam um pouco mais através da prática de yoga. Caraca, o cara já deu um quem sou eu bem explicado aqui. E eu acho interessante, assim, até conectando um pouco com o propósito do podcast, a gente vive num mundo completamente materialista, né? A gente se apega a essas coisas, né? Que, sei lá, são ilusórias, né? Nosso corpo vai morrer, né? E você trazer essa ideia de eu sempre me questionei o que é isso, o que eu tô fazendo aqui, vai muito de encontro já com a linha do que eu tô buscando aqui, que é isso. A gente saiu um pouco dessa... Vivemos no mundo material, é importante, claro, mas sai um pouco, né? Então, por isso que, eu me conectei muito com a sua ideia. Eu via muito no yoga, pelo menos, você pode me corrigir se eu estiver errado, que era muito voltado à prática, né? Ao exercício em si só. Mas o yoga, na essência, ele tem uma coisa muito mais profunda que a prática. A prática é importante, né? Mas
essa questão de se conhecer, né? Sim. Ela leva a algum lugar, né? Não é sobre a... É que a prática de yoga, na verdade, a gente tem várias linhas dentro da prática de yoga. Originalmente era uma prática meditativa de autoconhecimento. As primeiras linhas de yoga, os primeiros tratados, se falava muito de 6 posturas só. E eram posturas sentadas, todas sentadas, porque era para meditar. Eu vou tentar explicar um pouquinho isso da minha forma. Por favor. É por isso que você está aqui. Professores de yoga que estão ouvindo, talvez vocês tenham a forma de vocês e tá tudo bem. Só que as eras foram mudando muito e com a era tântrica, quando surgiu o tantrismo, começou a se cultuar bastante esse corpo, como se ele é a morada do sagrado, da essência sagrada que existe aqui dentro. E se existe uma essência sagrada aqui dentro, eu tenho que cuidar da casa, da morada, para que eu tenha um autoconhecimento e um contato melhor com ela, que o objetivo sempre foi entrar em contato com essa energia, com essa força toda que nos sustenta e nos mantém. E a partir daí começaram a surgir algumas posturas que a gente chama na prática de yoga de asanas. E essas posturas eram muito voltadas, se você parar para pensar nas posturas mais clássicas do yoga, são posturas muito corporais clássicas, voltadas para me fortalecer, para eu aguentar ficar sentado meditando durante muito tempo. Porque sentar para ficar sentado ali, tipo, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, é desconfortável. Ainda mais pra gente, né? Total. Pra gente que vive nesse mundo, loto, né? Nesse mundo moderno, né? Que a gente vive, é muito difícil a gente sentar no chão e ficar... Eu dou cursos de dia inteiro que são sentados no chão. E ter 3 horas para meditar ainda, né? Então, as posturas todas serviam muito para fortalecimento dessa estrutura, arrumar essa casa para que eu conseguisse ficar nas posturas originais, tradicionais de meditação. A gente, quando pensa nessas posturas sentadas meditativas, a gente precisa também trazer a yoga muito para o mundo contemporâneo, sabe? Até uma forma de acolher as pessoas que nunca se sentiram bem-vindas e acolhidas na prática de yoga. Porque a prática de yoga, se você parar para pensar, ela surge num lugar do mundo, numa era muito remota, para um público muito pequeno. Numa outra cultura, né? Numa outra cultura, num outro momento, que não existia nada disso daquilo que a gente tem hoje. Então todo mundo ficava sentado no chão, comia no chão, dormia no chão. E a prática, ela era... as pesquisas mostram muito que as práticas elas eram só para os homens, as mulheres eram proibidas de praticar. Então, é completamente diferente da nossa realidade hoje. A gente querer fazer tudo idêntico ao que era essa prática tão clássica. Eu sou formado em Hatha Yoga clássico, minha prática é muito clássica. Mas eu tento trazer ela mais para um mundo contemporâneo para que todo mundo tenha acesso a isso. Porque se eu ficar muito preso, de tipo, tem que sentar, fazer lótus. Lótus é uma postura que para o nosso corpo, para a nossa anatomia de hoje... Difícil. E ela é prejudicial para a articulação do joelho. Ela sobrecarrega muito a região medial do joelho. Principalmente o menisco medial do joelho. Além disso tudo, eu sou professor de anatomia. Eu me especializei cada vez mais em anatomia desde a faculdade e trago esse estudo de anatomia, esse estudo do corpo humano para os cursos de formação de yoga. Eu dou aula em alguns cursos de formação de yoga em São Paulo, em Florianópolis. Tenho o meu curso de anatomia para professores de yoga em São Paulo, que dura 6 meses. Então, tem algumas posturas que a gente vê que são de outras épocas e de outras eras, e que se a gente tentar ficar levando tão ao pé da letra para hoje, para a estrutura que a gente tem hoje, é muito difícil. E ela pode até prejudicar, entendeu? Então, mas o objetivo da prática era uma estratégia de meditação, de você se conhecer, se perceber. Surge muito nas perguntas que eu acho que tudo surge, essas linhas de autoconhecimento todas. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? E ela vem para o Ocidente muito com essa esfera corporal, né? As posturas mirabolantes, pé atrás da cabeça, umas posturas que dão uns nós no corpo. E, infelizmente, ela veio tomando muito essa direção, sabe? Até hoje. Tem uma linha que a gente fala, esse pessoal quer fazer Circo de Soleil, não quer fazer yoga. Eu vi um nome já, Acro Yoga também. Tem Acro Yoga, tem Aero Yoga, tem muitas possibilidades. Eu, hoje em dia, já tive muito problema com todas essas possibilidades. Por ser de uma formação muito clássica. Hoje em dia, eu entendo que, ok, tudo bem. Você quer fazer uma Acro Yoga, mas vamos honrar alguma coisa da yoga. A essência. Sim, entendeu?
Porque senão fica realmente mais uma aula de ginástica. Eu sou professor de educação física, tenho credenciamento em um monte de ginástica diferente, porque cada hora surge uma coisa diferente no universo da educação física, do movimento corporal. E fica mais uma aula de ginástica, entendeu? Eu tenho que honrar o objetivo da yoga, que é essa prática de autoconhecimento. Ao mesmo tempo... Entendendo o lugar que você está. Não, ao mesmo tempo, é muito louco. A gente, às vezes, faz esses julgamentos de tipo, mas isso não é yoga, isso é mais ginástica. Mas nada vai ser só físico, sabe? Eu estar aqui com você não vai ser só físico. Eu entrar para jogar uma partida de futebol não vai ser só físico. Eu vou ter que, durante aquela partida, refletir sobre o meu ego, de não passar a bola, de trabalhar em equipe, saber perder, saber ganhar. Eu entrar numa piscina e fazer um treino de natação não vai ser só físico. A água vai reagir sobre o meu sistema nervoso, vai reverberar em um monte de coisa. Seus pensamentos estão ali, né? Tudo. Eu vou meditar na água, vou ficar concentrado na respiração. O tempo que eu vou ficar nadando. Eu entrar para uma aula de dança, eu não vou sair da mesma forma, vai reverberar não só no físico. Então, ao mesmo tempo, tem umas práticas de yoga que a gente vê hoje, que elas parecem mais um exercício físico, e eu posso ir buscar numa atividade que não era de yoga, praticar yoga. Mas você traz uma ideia, pelo menos nas aulas, que para mim, assim, remete um pouco ao que você está falando, que é tipo... A prática é sua, né? Então a gente pode ter alguém que só quer fazer a questão do corpo, suar e tá tudo bem. Tem gente que se conecta com as mensagens e, consegue se conectar com a sua respiração. Devem ter pessoas também que se conectam mais com essa ideia do todo. Me traz essa ideia do... Cada um tem a sua prática, porque cada um consegue se aprofundar à sua maneira, né? Vai reverberar diferente dependendo do que eu quero ali, né? Tem muita gente que vai fazer aula de yoga comigo porque às vezes é uma aula muito pesada, muito intensa e vai suar demais e vai pensar em emagrecer. Mas não é o objetivo, eu não tô facilitando a prática dela para isso, sabe? Mesmo essa pessoa que vai pensando só no físico, ela não vai trabalhar só o físico. Não tem como. Mesmo se ela quiser... Mesmo que ela queira, não tem como. A gente não consegue separar, vou trabalhar só os músculos, só não sei o quê. O sistema nervoso está envolvido com tudo. E sistema nervoso, a gente está falando de emoção. Sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático. Você ficar em alerta, você se sentir confortável e relaxar. As duas coisas estão sendo trabalhadas. E quando eu entro eu consigo liberar umas emoções que estão presas. Isso é físico, sabe? E vai acontecer junto. Não tem como ela ficar só no físico. Mas... tem como ela dar um mergulho mais profundo, ela sair da superfície e olhar mais lá embaixo, mais lá no fundo, sabe? Depende dela. Ela está trabalhando isso, mas o que vai mudar é o grau de consciência que ela bota em cima disso. E é o grande lance da prática de yoga. A prática de yoga bem facilitada, bem orientada, a grande diferença é essa, é presença, é qualidade na presença. É estar presente no que eu estou fazendo, que é uma coisa muito rara hoje em dia em qualquer coisa. Pode ter gente que vem aqui gravar com você e tá pensando em outra coisa. Tem gente que tá almoçando e tá olhando alguma outra coisa e se distraindo e nem prestou atenção no que comeu. Eu posso fazer yoga o dia inteiro. A gente fala que 1 hora em cima do tapete é só 1 hora das outras 23 horas que sobram fazendo yoga. É presença. Meditar é estar presente, é ter qualidade na presença para que eu entenda o que eu estou sentindo, como eu estou reagindo, como está reverberando. Eu fiz uma experiência com uma nutricionista, que era um grupo, e ela deu uma castanha do Pará na mão de cada um. Quando ela acabou de distribuir a castanha, tinha uma pessoa que já tinha comido. Aí ela, não era para comer. Aí deu outra. Eu quero que vocês prestem atenção no que a gente vai fazer. Coloca presença no que você vai fazer. Sente a castanha na mão. Eu vou fazer resumido. Cheira a castanha, claro. Cheira, sente o cheiro. Sente a primeira mordida, quando ela quebrar na sua boca e você mastigar, ela libera um sumo, ela libera um óleo, ela libera um sabor. Sente isso invadindo a sua boca. O que acontece nessa hora? E quando você começa a engolir, a gente demorou, eu acho que pelo menos uns 15 minutos para comer uma castanha do Pará. E ela falou, quantas vezes vocês fazem isso quando vocês almoçam? Com presença, prestando atenção em cada coisa, em cada textura. O que acontece quando eu misturo isso com isso, e quando eu mastigo, e quando eu engulo? Qual é a sensação que vem? Isso é presença. Quando eu faço isso, é como se eu estivesse praticando yoga todo momento.
Quando eu coloco presença. E é engraçado, tocando nesse assunto da comida, a comida, ela não é só a parte material que entra, né? Ela é a presença, né? É a presença. Quanto mais presença e consciência você traz ali, mais energia pode vir daquele alimento para você, né? E o teu corpo, quando ele recebe esse alimento, o teu sistema digestório começa uma série de processos para transformar esse alimento em algo que você possa absorver, porque o que você come não dá para absorver, tem que ser transformado, digerido para ser absorvido. Quando você faz com presença, ele coloca mais ação nas coisas mais certeiras, as enzimas mais certas, o que vai ser quebrado aonde vai absorver melhor o quê. É igual quando a gente bebe água, quando eu libero uma hidratação no meio da aula, eu falo, não joga água com tudo para dentro, molha a língua toda. Às vezes a gente está tão acelerado e bebe um copo desse tão rápido e o meu sistema nem entendeu o que é beber água. Porque está acontecendo tanta coisa, que ele não entendeu o que é beber água. E por isso que toma mais depois. Aí toma mais. Eu preciso molhar a língua toda para que as papilas que observam que eu estou bebendo água, as partes da minha boca que observam que está hidratando, entrando essa água, mandem uma mensagem para o meu sistema nervoso central e dê tempo das coisas acontecerem, sabe? E isso é presença. Ô, Cris. Eu não sei se você já teve, ou alguém que está assistindo já teve aquela sensação de... Desculpa ter te cortado. Imagina. Comi ou bebi alguma coisa, tipo, nossa, foi tão rápido, nem percebi direito. Tomei um sorvete, nem percebi direito. Já passei por isso. Vou pegar mais, porque eu nem percebi direito. Sabe? Porque a gente só vai. E é difícil, né? Assim, muito. Essa presença, assim, eu confesso que para mim as minhas maiores presenças é aqui nesse podcast, que eu consigo conectar com a ideia da pessoa, né? Porque normalmente às vezes no dia a dia você deixou, cara, o dia te leva, né? Ainda mais em São Paulo, a gente que tá aqui e tem muita informação, muita coisa rolando. É muita coisa, é muita cobrança. A gente tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu tô passando por uma dificuldade de concentração de leitura. Tipo, eu li 2 páginas, aí quando eu vejo eu tô me perdendo. Você lê até o fim, depois você volta, aí lê até o fim. eu tô me perdendo porque eu tô pensando no e-mail que eu tenho que mandar, num curso, num material que eu tenho que preparar, numa gravação que eu tenho que fazer, num post que eu tenho que criar. Você não consegue separar as coisas direito, sabe? E se você deixar, você fica mergulhado nessa... inúmeras informações ao mesmo tempo e você não consegue. Eu tenho que sentar, escrever as coisas que eu tenho que fazer para ir ticando as coisas e mesmo assim tem horas que a gente fica extremamente desfocado. E a prática de yoga ajuda muito nisso. A prática de yoga e meditação ajuda muito nisso, a trabalhar o nosso foco. A minha irmã fala quando ela faz aula, ela não mora em São Paulo, mas quando ela tá aqui e faz uma aula, eu lembro dela falar, nossa, eu fiquei 1 hora sem pensar em outra coisa, só pensei na aula. Em tudo que você ia falando, em tudo que eu ia fazendo, eu não pensei em nada. Eu não pensei, tipo, nas coisas que eu tenho que fazer, tem filho, tem não sei o quê. E é um treino isso. É um treino, você se colocar presente no que tá fazendo naquela hora. Eu gosto muito, eu sempre falo, é comum eu falar na aula, é uma coisa que eu falo muito para as pessoas que praticam comigo, que o grande problema é que a gente tá ou preso em algo que já aconteceu, e pensando em tudo que reverberou a partir daquele acontecimento, e aí eu me prendo naquele momento do passado. Ou eu tô me preocupando com algo que ainda vai acontecer. 90% do tempo do nosso dia, a gente tá olá. A gente nunca tá aqui. A gente tá fazendo alguma coisa, mas já pensando no como vai reverberar no futuro, ou preso em algo que aconteceu. E aí a gente não tá vivendo muito o presente. Esse momento agora. Eu faço isso também. E eu não julgo quem faz e eu não me culpo por fazer isso. Eu acho que a gente tá numa estrutura que tá fazendo isso muito com a gente. Eu tento não fazer isso. Eu tento fugir o máximo que eu posso disso. Mas é impressionante como a gente tá preso no passado ou nos preocupando com o futuro. Até parece que a gente vive nessa Matrix, né? Porque quando a gente... igual você falou... 10, 5, até menos é a porcentagem do dia que você realmente está presente naquilo. Presente mesmo. E eu me conecto um pouco na ideia do yoga, você traz bastante também nas aulas, que tem toda essa coisa da presença, da consciência,
mas também tem a coisa do se perdoar, né? De saber que somos seres humanos imperfeitos e que tudo bem errar, né? Se tudo bem eu não estar presente, né? Que senão a gente pode entrar numa coisa, não sei se ocidental, julgo que possa ser, dessa cobrança, né? Se você vê ali o yogi e tal, e você quer ser aquela pessoa, você nem tá se preocupando, que você já acaba entrando no futuro de novo, né? É até meio É o ego de contraintuitivo. novo, tudo isso é o ego. Eu tá fazendo alguma coisa com expectativa de algo, já com um julgamento guardado pro que eu tô fazendo, me comparando com outras coisas que eu vi sobre isso. Eu participei de uma sábado de uma experiência muito legal com uma professora de yoga, a Ju Mendes, que ela trabalha muito com Kundalini Yoga. Quando eu vi a cobra do seu... Eu lembrei de muito disso. E teve um momento, foram 3 horas de experiência de transmissão de energia Kundalini, que ela chama. E teve um momento do ritual todo que ela falou: para de esperar. Não é autorização, não é permissão, Nossa, Aceitação? eu anotei. É que o outro... Para de esperar a aprovação do outro. Não faz isso. Perguntam, será que eu estou fazendo certo? Será que está bonito? Alguém aprovar, alguém validar o que você está fazendo. Só faz. Você está fazendo da forma mais bonita, que ela passava qual era o trabalho que ia ser feito, e a gente faz o tempo todo de olho fechado. E ela dizia, para de pensar se está certo ou se está errado. Tá lindo, tá todo mundo lindo. Para de esperar validação, aprovação, sabe? Só faz. Só faz. E a gente fica o tempo todo. Eu vou dar uma aula esperando que o aluno goste, a validação do aluno, a aprovação do aluno. A gente está o tempo todo, tudo que se faz baseado num possível julgamento nosso e dos outros. Se vão permitir que aquilo ali seja aprovado ou não. É o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eu acho que a gente tem que se perguntar mais por que eu estou fazendo isso. Eu quero fazer isso. É para isso que eu quero fazer isso, então tá, eu vou lá fazer isso. Sem expectativas e sem julgamentos. E não vai dar certo sempre, tá tudo bem. É por isso que a gente tá aqui. É para não dar certo. Que é o que eu falo na aula de yoga lá, quando eu falo para vocês, fecha o olho agora e olha para dentro. Não tá gostoso, não é para tá gostoso. Ao se conhecer não é gostoso. Tem um monte de coisa aqui dentro que é sombra e que eu não quero conhecer porque ensinaram que não era legal. Mas eu tenho que conhecer isso tudo. Então, tipo, acolhe isso tudo e não é para ser gostoso. Quando for só gostoso, a gente não vai mais estar aqui nesse treinamento. Então, a prática de yoga não vai ser só gostosa. Não vai... E a gente quer fugir, né, dessas sensações. E a gente fica com esse julgamento, essa expectativa, esperando uma aprovação de todo mundo das coisas. E o yoga, ele vai de encontro a isso no sentido de você saber que existe uma mente lá que está pregando peças em você e saber dar nomes, né? Não nomes no sentido separatista, mas de saber, opa, isso não é meu, opa, isso é meu. Vai nessa linha? Vai. É muito difícil isso. Isso aqui é meu, isso aqui não é meu. Eu acho que tudo é meu. Tudo é meu e eu só tenho que trabalhar tudo. Como saber quando não é seu e você liberar aquilo, né? Porque... E a nossa mente está colonizada, a gente está colonizado. Já vem de... A gente vem de uma colonização, uma estrutura colonizadora em muitos aspectos. A nossa mente está colonizada de cobranças de que tem que ser certo, tem que ser assim. E de não ir pra dentro, né? Nossa, é muita coisa. É uma colonização de tipo, eu não posso recuar, eu não posso cair, eu só posso avançar. São aquelas frases, é só pra frente e pra cima. Não, você pode ir pra trás também, você pode recuar também. Por que você tem que ir só pra frente e pra cima? E se você estiver se machucando no que você tá fazendo, você tem que continuar se machucando? Não, você pode recuar. E se você entende naquele tapete de yoga que, tipo, essa postura tá te machucando, então por que você tá aí? Sai daí. Ah, mas porque o professor passou e tem outra pessoa que tá fazendo, outra pessoa tá fazendo. Mas não é sobre elas, é sobre você, é sobre a sua prática. Então, se tá te machucando, não é só pra frente, você recua, sai. E aí, quando eu começo a entender que eu posso recuar ali naquele tapete, talvez, como as coisas reverberam fora dele, eu possa
começar a refletir que seja hora de recuar num trabalho, num projeto, num relacionamento. Se aceitar também. E que tá tudo bem recuar nesse relacionamento, nesse projeto, nesse trabalho. É aceitar os meus limites, e eu tenho que ter limites, sabe? E isso é uma questão muito difícil dentro da comunidade de yoga, porque a gente vê muito professor de yoga pregando exatamente o oposto disso. Fazendo falsas promessas, vendo uma pessoa que tem um encurtamento de amplitude de movimento mesmo dele, e que não vai dar para chegar com a mão no pé, com a perna esticada, e fica prometendo. Se você continuar, físico, né? Se você continuar vindo, você vai pegar no pé. Mas não é sobre isso que ele tá vindo fazer yoga. É para entender que ele tem limite. E que ele pode recuar. Que é o que eu falo na aula. Talvez a testa encoste no joelho, demore semanas, meses, anos, algumas encarnações. E tá tudo bem, não é agora. É porque a gente vem nessa colonização da nossa mente de que tem que avançar. Tem que avançar, tem que só progredir. Que progredir é se eu for mais, se eu for mais, se eu for mais. E eu acho que recuar pode ser um grande progresso. E mais do que isso, né, Cris? Me passa a ideia assim, até a gente pode refletir sobre o que é avançar e o que é evoluir, né? Porque de uma maneira ocidental, evoluir é uma linha reta que ela só cresce assim. Só cresce. Mas eu tenho a percepção que da linha oriental do yoga, o crescer, muitas vezes é numa espiral, tipo assim, é subir lá no cume e cair de lá do Às vezes cume. descer novamente, para subir novamente, para descer novamente. A gente tem dentro dessa cobrança um problema, por exemplo, que é o etarismo, que é a questão com a idade, que não adianta, esse corpo ele não vai só evoluir, ele tem um processo de maturação que ele vai entrar nesse processo de maturação dele. Até morrer. Que não é para durar para sempre, não foi feito para durar para sempre. Então, se eu fico só nessa linha de avançar, tem uma hora que eu vou dizer que é aquela pessoa que pratica yoga há 50 anos, que ela não é uma boa praticante porque ela não fica de cabeça para baixo mais. Só que ela tem um processo de autoconhecimento gigantesco que ela ganhou. Ela entende como recuar, ela se respeita, ela se conhece, ela entende o que ela sente, ela colhe o que ela sente, ela entende como ela pode, ela tem estratégias de como modular o seu sistema nervoso. Isso é muito avançado. Isso é o yoga, né? Que você Isso começou muito avançado, muito. Tanto que eu não gosto de umas linhas de yoga, dos professores de yoga que colocam essa postura iniciante, essa é intermediária, essa é avançada. Tem posturas que eu fazia há 15 anos atrás, que tirava os 2 pés do chão, ficava só na mão com um pé não sei aonde, e hoje eu não faço mais. Isso não significa que você seja iniciante novamente. Mediano avançado. Então eu não gosto desse iniciante, intermediário e avançado. E dar termos também, né, Cris? Essa hierarquia, eu acho que vem também dessa colonização feita em cima da gente, sabe? Essa cobrança toda. E você trouxe um ponto interessante, né? Que você falou assim, que o nosso corpo, assim, ele muda, ele se matura. Mas o yoga, para mim, pelo menos traz uma ideia de que tem algo que não muda ali, né? Não sei, a nossa essência, não sei se é essa busca do yoga por estar conectado com esse eu maior, com esse eu superior, não sei se é assim. Talvez a nossa essência, eu acredito muito que a nossa essência é a mesma. A minha essência é exatamente igual à sua. Exatamente a de quem está gravando, exatamente a de quem está assistindo, exatamente. Pensa em todas as pessoas que cruzaram com você na vida inteira, que cruzaram. Eu acho que todo mundo tem a mesma essência. E essa essência não muda. Que eu acho que é nessa essência que conecta a gente com algo maior. Que é exatamente a mesma essência. O que muda são as camadas que a gente cobre isso. E durante a minha jornada de autoconhecimento, eu vou mudar o véu que eu tenho em cima disso. Eu tiro um véu, coloco outro. Uma hora tá quase sem véu e eu tô muito próximo da minha essência. E por causa de algumas coisas eu acabo cobrindo novamente. Mas ela tá ali, eu acho que se for pensar, tipo, algo que não muda, é essa essência. Creio que é a única coisa que não muda, sabe? Que tem até os princípios da yoga que você adora. Que é
de criação, manutenção e dissolução. Tudo no universo tem uma força que cria, uma força que mantém e uma hora precisa ser dissolvido para que seja criado novamente. Falando em dissolver, né? O Shiva, eu trouxe 2 manifestações de Shivas ali. A gente associa muito essas 3 forças em algumas linhas de yoga, não são em todas, a Brahma, Vishnu e Shiva, 3 deidades que vêm do hinduísmo, que a gente chama de Trimurti sagrada do hinduísmo. Tudo no universo passa por essas forças. Tudo. Alegria. Do denso ao sutil. Tudo. Alegria, tristeza, a respiração que eu estou fazendo, esse encontro, a minha vida, a sua, o dia de hoje, essa água, o ar, tudo passa por esses, constantemente, por essas forças de criação, manutenção e dissolução. Acredito, Cris, que a coisa que, se for pensar em alguma coisa que não passa por isso, é essa essência. Ela tá ali da mesma forma, de sempre. Ela está um pouco, vamos dizer... Ela existe e sempre existirá, independente dessas ações. Eu crio, mantenho e dissolvo coisas constantemente que, pensa em Velso. Velso eu coloco em cima dela e tiro, e vou trocando... Mas ela vai estar ali. Eu acho que ela escapa dessas 3 forças. Então podemos refletir que essas 3 forças, elas de alguma forma, é tudo, mas tudo dentro do aspecto visível, né? No sentido de que... Não só do aspecto visível. Tudo. Mas se a gente está falando que tem essa... As emoções, os sentimentos também têm começo, meio e fim. Alegrias, tristezas têm começo, meio e fim. Angústias, dores, vitórias, tudo vai ter começo, meio e fim. E aí eu falei que algumas linhas de yoga se baseiam nisso, porque a gente tem muito uma divulgação errada do yoga, de 2 aspectos. A yoga, ela é indiana? Não é. É indiana? Não. Não é indiana? E a yoga é hindu. Tem uma conexão com o hinduísmo. Não é. A origem mais... Mas bebe da fonte, ou não? É que a origem mais conhecida da yoga foi o que antes era chamado de Vale do Indo, que com a evolução, com o passar das eras, hoje tem ali a Índia, tem o Sudeste Asiático também ali perto, tem o Paquistão ali perto, tem Nepal ali perto, tem China... Tem muitas culturas e tradições yogis que ficam bem chateadas com essa história de que yoga é uma prática indiana. Não. Porque tem parte dela que teve origem o que hoje a gente chama de Paquistão. Tem uma raiz? Tem. Tem parte dela que está enraizada no Nepal, na China. Tem uma linha de yoga do budismo, não do hinduísmo. Mas quando você diz yoga... A origem, as escavações, as primeiras coisas achadas. Tem uma linha... asanas, dos pranayamas, de ter essa... Tem uma linha de yoga muito estudada hoje em dia, principalmente pela comunidade preta, que é a Kemet Yoga, e que a gente precisa falar disso sempre, porque a origem dela é no Egito. Mect Yoga. Kemet, com K. K-E-M-E, Kemet Yoga. Tem muitas pesquisas hoje em dia mostrando que também teve uma yoga que se originou naquela região do Egito. Tem muitas pinturas dentro de templos, de pirâmides, que mostram posturas de yoga e vários estudos sendo feitos sobre isso. E que aí mostram uma origem preta do yoga, que veio ali da África, sabe? E a gente fica o tempo todo associando a yoga só a uma origem, sabe? Tipo, ela é indiana. Naquela época nem tinha o que é Índia hoje. Então, a gente tem vários pontos de origens do yoga diferentes, que vêm com a mesma ideia de autoconhecimento, que vêm com os asanas, que vêm com algumas respirações, que vêm com algumas meditações, trabalhos de limpeza do nosso corpo, para que ele fique limpo, para a gente entrar em contato, limpeza do olho, limpeza do nariz, limpeza da boca, limpeza do estômago, limpeza de ânus, limpeza de um monte de coisa. Não necessariamente com o termo yoga, mas que tem essa mesma linhagem, isso que você quer dizer? Isso, não, com o termo yoga mesmo. Com o termo yoga mesmo. Com o termo yoga mesmo. Então a gente precisa ampliar um pouquinho isso de tipo, a gente tem muitos livros que falam a yoga indiana, e associando sempre com o hinduísmo.
E aí a gente entra numa série de questões políticas que envolvem muito o yoga hoje em dia. Se usa yoga muito hoje em dia como um instrumento meio que de uma guerra política entre hinduísmo e questões muçulmanas na Índia. O hinduísmo tomou a yoga para si. Amo o hinduísmo, tem muitas questões do hinduísmo, mas a gente tem que entender que o budismo também tem yoga, tem outras religiões que também têm práticas de yoga. Os muçulmanos também praticam yoga? Alguns, poucos, bem poucos. Mas tem outras áreas ali que a gente tem yoga também na sua origem mesmo, sabe? Na sua origem. E, Cris, eu sei que deve ser a pergunta de milhões aqui, né? Mas por que, na sua visão, claro, isso aconteceu dessa maneira? Porque eu particularmente remeto muito ao hinduísmo, à Índia. Para mim, quando me vem yoga, vai para lá. Eu sei que o Paramahansa Yogananda foi um dos, não sei se os precursores, mas um dos caras que popularizou isso, né? E ele veio da Índia. A maioria... É porque a Índia é um país gigantesco. O que é Paquistão hoje era a Índia, né? Fazia parte da Índia antes. Mas a partir do momento que eu separo e dou um outro nome e tento expulsar os muçulmanos da Índia e jogar eles lá para o Paquistão, e lá tem yoga, eu não posso dizer que a yoga é só indiano. Mas essa região toda era uma colonização inglesa, era uma colônia inglesa, né? E os colonizadores começaram a ver muito essas coisas do yoga, principalmente os sadhus, que eles chamavam de fakir. Nossa, eles conseguem ficar sentados durante muito tempo, com o braço levantado, eles têm um poder da mente gigante. As camas de prego, não sei o que, essas coisas todas. E foram pegando alguns benefícios disso e trazendo para o Ocidente. E como era a colônia deles, a Índia era a colônia deles, eles dominavam toda essa região, eles viram isso como mercado. Era um mercado, era uma forma de, vamos tirar mais coisa ainda daqui, né? A gente tem aqui uma possibilidade gigante de massagens, óleos, Ayurveda, yoga, meditação, alimentação. Vamos vender essa cultura aqui que ela E aí veio junto uma galera bem trambiqueira. Tem um monte de gurus da vida, os trambiqueiros. Se aproveitam muito disso. Com isso, muito. E aí se fechou muito isso. É da Índia, é do hinduísmo. A gente tem uma população gigantesca de hindus na Índia, mas não é a única religião da Índia. Temos muitas religiões na Índia. O próprio budismo, né? O próprio budismo, tem muçulmano, tem um resquício de cristianismo dessa colonização, tem o sikhismo, que quando conversei com você eu falei sobre o sikhismo, que é uma religião muito, muito legal, que tem na Índia e que eles pregam muito a doação para as outras pessoas, o altruísmo, a ajudar. Eles servem, às vezes, 3, 5 mil almoços por dia de graça para pessoas de qualquer religião. As pessoas chegam, sentam no salão, eles cozinham a madrugada inteira para que isso seja todo santo dia servido. Eu participei das cerimônias, eu vi isso tudo lá. Tem muita religião, tem o jainismo, que é uma religião que se parece um pouco com o budismo, que é um pouco mais severa no sentido de ter muitas obrigações e muitas cerimônias e muitos rituais. Então tem muita coisa na Índia, só que se pega muito a questão hindu política. A gente tem hoje um primeiro-ministro na Índia, que é um homem de extrema direita e que usa o hinduísmo como se fosse a religião oficial da Índia, e ele juntou hinduísmo e yoga para fazer com que isso seja o grande marketing da Índia. E isso a gente vê claramente no Ocidente, né? Tanto, eu não sei se correlaciona com esses, lá no começo, com Paramahansa Yogananda, não sei se já vem dali, mas assim, né, quem popularizou no Ocidente, imagino eu, que foram alguns seres da Índia, né? Sim. Prabhupada trouxe o Hare Krishna muito pro Ocidente. Por isso que também tem essa relação com a Índia, né? Tem muito. E é uma sociedade muito de extremos, um percentual muito grande da população que vive em extrema miséria, você vê extrema miséria. E uma das fontes que eles têm de tirar algum recurso se tornou isso, do lado espiritual, do lado de yoga, então eles assumiram muito isso para eles como uma fonte de renda, sabe? Você vê um capitalismo gigantesco dentro dos templos, eu vou rezar para você, e no final ele cobra uma fortuna.
dos turistas, porque é a forma que eles têm ali de sobreviver. A gente tá falando de sobrevivência mesmo, sabe? De, tipo, arranjar o que comer. E é muito difícil, é muito complicado. E é complicado também, assim, até entrar num papel de privilégio aqui, pra gente estar debatendo isso, falar sobre isso, a gente tem que ter o mínimo, né? Sim. Tem que ter comida, sabe, conseguir pagar suas contas, beber água, e assim, a grande parte da população não tem isso, né? Não tem onde morar. Lá é E lá sério deve ser- demais, gente. imagino. Você vê coisas, tipo... que você tem que estar muito preparado, sabe? De tipo... E você quer tentar ajudar e você... Não adianta você dar uma moeda para uma pessoa, porque você não vai resolver nada, ajudar nada. E você vê coisas muito, muito difíceis. Muito difíceis. E o Cris, entrando, correlacionando isso com o Brasil, aqui a gente tem uma religiosidade forte, né, de pessoas que muitas vezes não se questionam, não vou entrar nem colocar qual a religião, mas tem muitas religiões que as pessoas acabam entrando nessa coisa de não se questionar lá, porque assim, a imagem que tem é, pô, as pessoas espirituais, né, evoluídas, do yoga, dessa conexão, mas lá também tem esse papel da religiosidade, porque se a pessoa tá na pobreza, ela se apega... Não, tem muito. E é ser humano, gente, vai ter em qualquer lugar. Vai ter, igual dentro de todas as outras religiões, as pessoas que são extremistas e que, tipo, não questionam nada. Eu vi hindus olhando assim, tipo, para outros hindus, tipo, que porra foi essa? Eu vi uma situação de uma vaca fazendo xixi e uma senhora apanhando xixi para se benzer. Porque a vaca é um animal sagrado pro hinduísmo. Mas eu vi outros hindus, tipo, não precisa fazer isso. Então, tem gente que não se questiona, só vai. Em todo lugar, eu acho que é ser humano. São níveis de privilégios diferentes, mas que são seres humanos. Então vai ter dentro de todos os nichos, vão ter todas as possibilidades e variações possíveis. E até porque muitas delas não tiveram nem espaço para questionar, né? Porque tá tão nessa busca de botar um alimento na casa que não tem esse espaço, né? E quando chega nisso é mais fácil colocar num lugar, num espaço que fala para você o que é certo e errado. Além da busca, as buscas básicas que a gente entende que existem aqui também. A gente sabe como a gente, não sei se todo mundo, eu sou do norte, eu sei que é uma região que foi muito tempo esquecida, norte e nordeste, mas norte mais ainda. E a gente sabe que boa parte da população do interior da região não tem água, não tem um banheiro, não tem... Muitas cidades, muitos vilarejos do interior do Nordeste não tem pia em casa porque não tem água. Então não tem água, não tem uma pia. Não tem uma pia, como é que se escova o dente? Então, Só que além disso, tudo essa busca por colocar um alimento é uma busca na Índia que eu vi de tipo... O meu objetivo não é só buscar um alimento, mas é fazer de tudo para morrer naquela cidade. Porque se eu morrer naquela cidade, se eu for cremado naquela cidade, eu não volto para isso mais, para essa roda. Eu saio dessa roda de encarnação. Então, não sei se você me entende. Não, entendo, mas guardado as suas devidas proporções, a gente vê isso também, né? Mas era uma coisa muito... Que, tipo, se você não for com muita abertura e, tipo, deixa eu entender, as coisas acontecem assim. Você fica muito assustado, porque a gente tá falando de Varanasi, que é uma cidade terminal. As pessoas querem muito fazer a passagem naquela cidade. É onde acaba a roda de Sansara. Tipo e se eu for cremado e jogado no Rio Ganges daquela cidade, não pode ser em qualquer local do Rio Ganges, eu saio da roda, eu não reencarno mais. Então, eu gosto muito de Varanasi. A gente reavalia muita coisa na vida, mas eu encarei muito como uma cidade terminal, sabe? Eu comecei a pensar nela como uma cidade terminal um dia que eu estava em Varanasi, num crematório, tinham vários corpos sendo cremados na beira do rio. E aí a gente fala de privilégio novo. Quem tem muito dinheiro consegue comprar muitos quilos de madeira e é cremado lá embaixo na beira do rio, porque todas as cinzas já caem no rio. Quem não tem dinheiro compra pouca madeira, vai ser cremado mais alto, mais longe do rio. E talvez não creme, sobre um osso, sobre um membro. E aí, será que vai dar certo essa cremação? Será que eu vou sair da roda? Lá ainda muda que tem as castas, né? E aí até o tecido que enrola o corpo da pessoa, se você tem dinheiro é um tecido X, se não é um tecido outro. Enfim,
Mas eu tava um dia num crematório desses, e a escadaria muito grande, o rio lá embaixo, e tinha uma casa muito grande lá em cima, onde passa uma ruela, tipo, da largura dessa sala. E era uma casa muito escura, de fuligem, porque ela fica ali bem de frente pro crematório, de muitos andares, tinha uns 4 andares, eu acho. E eu tava conversando com um indiano, ele tava me explicando algumas coisas dali. E aí ele viu que eu olhava muito pra casa. E aí ele falou esse termo, é uma casa terminal. Eu falei, casa terminal? Aí dentro tem muitas pessoas que estão pra partir. Que vieram de vários lugares da Índia e elas ficam aí dentro. Como se fosse a passagem delas para esse... É a casa terminal, é o final. E porque já tá em frente ao crematório, o corpo já desce. Mas na visão delas é como se fosse a última. A última. Se ela for cremada e for jogada no rio ali, né? E aí ele falou pra mim, é uma casa terminal. E aí isso ficou muito na minha cabeça, muito. E aí eu pensei, caramba, na verdade é uma cidade terminal. Porque as pessoas que estavam naquela casa, elas podem pagar aquilo. Porque você vê muita gente na rua, bem velhinhos, tipo 90 anos, Vivendo lá. dormindo ali encostado na rua, de manhã escovando o dente ali, e aí comendo com o que dão, as pessoas passam, dão comida, dão água. E aí eu soube que alguns deles tinham famílias, tinham vidas, viviam na sua cidade, mas tipo, tá chegando perto, eu largo tudo e vou pra lá, eu tenho que ir pra lá. Então é uma cidade terminal, sabe? O que você me traz a ideia aqui, pelo menos o que eu tiro disso, tentando trazer até para o nosso contexto, Eu já perdi tudo, né? Não, que é dessa religiosidade desenfreada, né? Não criticando ou julgando quem faz isso, porque eu acho que cada um tem os seus motivos, mas é fazer algo sem muitas vezes questionar, né? Porque será que é um lugar que vai fazer você terminar a roda de Sansara, ou é os seus valores, o que você pratica na sua vida, o que você busca, né? Eu nunca consegui julgar isso. Nunca. Todas as vezes que eu via um corpo passando em Varanasi para cremar, todas as vezes que eu via alguém morrendo, quando eu via alguém muito mal já na rua, aquelas fileiras de pessoas de manhã cedo, eu não julgava. Eu dizia, que bom. Que bom que vai fazer a passagem aqui, vai ser cremado aqui, não vai voltar. Eu não julgava. Eu não conseguia julgar, não. E o que você sentia ali? Tipo... Eu gosto muito da cidade. Eu tô doido pra voltar pra Varanasi. Ela tem esse lado que eu acho muito lindo, muito forte. E eu acho bonito. Ela tem uma devoção ao rio Ganges gigantesca, que é Ganga. É uma mãe, na verdade, é uma deusa, o rio. É uma mulher. Tive a oportunidade de ver a nascente, mas as cidades mais próximas da nascente do rio, que dá para tomar banho, é um rio azul, bonito, que desce do degelo. E tive a oportunidade de ir em Varanasi, onde eu não tive coragem de entrar no rio. Mas as cerimônias quando o sol nasce para Ganga, a cerimônia de todo santo dia, de quando o sol se põe para Ganga, os mantras, as músicas, os incensos, as flores, as velas. Então a cidade tem essa parte terminal, a cidade tem essa parte de nascer todo dia com a água que corre ali, de uma mãe que sabe que nutre aquele país, que nutre tudo, que cuida de todo mundo e lava todo mundo. A cidade tem uma coisa muito moderna, de muitos cafés, restaurantes, muitos templos hindus. A cidade tem um pé no budismo muito grande. Buda passou por ali. A cidade é a cidade viva mais antiga do mundo, né? Fala-se que ela tem mais de 3.000 anos. E quando Buda recebeu a iluminação dele, ele passa por Varanasi e ele para num outro lugar que é do lado de Varanasi, que chama Sarnath. E tem várias ruínas, várias escavações. Tem a pedra onde dizem que Buda fez o primeiro sermão dele. É lá do lado de Varanasi, em Sarnath.
tem várias estupas, templos budistas. Então, é uma cidade que Mistura as culturas, religiões. é muito incrível. Muito incrível. Algumas pessoas acham muito pesada. Falam, é bom ficar só 2 dias em Varanasi. Eu acho Varanasi incrível, incrível. Tem horas que é caos, tem horas que você se isola na beira do rio, num lugar mais longe. Eu acho ela muito incrível. Ainda mais com essa, como que fala? Esse simbolismo desse fim do recomeço, né? Não sei, acaba criando também deve criar uma energia É muito incrível. As cerimônias no final do dia, em todas as escadarias, a música tocando. É muito incrível. Muito incrível. Legal, Cris. Ô, Cris, eu confesso que ainda eu vou voltar um pouquinho, tá? Tá. Porque eu achei muito interessante quando você trouxe essa crítica no bom sentido do yoga, que é muito conectado ao hinduísmo, mas existem outros yogas, né? E eu particularmente nem sabia disso. Basta você ir em templos budistas aqui em São Paulo, tem prática de yoga. E assim, o que tem de diferente nessa busca por se conectar a si mesmo? Assim, é só uma forma diferente? É basicamente uma forma? Sim, tem práticas de yoga. Na minha prática de yoga, por causa da minha formação, que é uma Hatha Yoga muito clássica, muito baseada na Índia e no hinduísmo. Hatha é do hinduísmo, né? Eu falo muito de algumas coisas. Eu falo de deuses, eu falo dessa trimurti sagrada Brahma, Vishnu e Shiva. Eu falo de Shiva Nataraja, que é o deus da dança, que é aquela outra manifestação de Shiva lá na ponta, dançando dentro de uma roda. Eu acabo trazendo algumas coisas. Eu falo de Ganesha, o deus elefante. Eu falo... Tem ninhas de yoga que falam de chakras, tem ninhas que não falam de chakras. Mas é muito comum você fazer uma prática de yoga que não toque nada desses assuntos. A gente fala de Virabhadra, que é um guerreiro, que vem do Shiva também. Aí tem os Virabhadrasa, né? Guerreiro 1, 2, 3, guerreiro reverso. Hoje em dia tem um monte de Virabhadra. Mas é muito comum você achar, não é difícil você achar, é bem comum mesmo você achar práticas de yoga que não falam sobre isso. Outras deidades, outras maneiras de se conectar. Não fala de deidade. Você faz as posturas e você traz a intenção da postura. Essa é uma postura que quer te trazer enraizamento, para você se colocar nesse lugar. Eu posso usar as posturas sem falar de nenhuma deidade, falando só da natureza. E existe isso. A gente tem o Tadassa na postura da montanha, o Vrikshasa na postura da árvore, a gente tem representação de flores, a gente tem a cobra, a gente tem o lagarto, a gente tem o escorpião, a gente tem um monte de coisa da natureza que a gente traz para as posturas. E não falar de deidade, não precisa falar de religião. A gente tem as limpezas, a gente tem as concentrações, as visualizações, as respirações, que a gente chama de pranayama, que na verdade não é só respiração. O prana é a energia vital, a energia primordial que alenta a gente e que é uma forma de tentar controlar essa energia usando a respiração. Tem vários pranayamas para um monte de coisa. Mas eu posso facilitar uma prática de yoga sem falar em nada de hinduísmo. Nada. Mas elas têm alguma similaridade no sentido assim, não sei se todas, porque pelo menos das que eu já pratiquei, traz essa ideia de o corpo para chegar nesses estados vibracionais, né? Tudo é atrelado ao corpo. Tudo vai usar o corpo, vai usar a respiração, vai usar uma força, vai usar uma contração, vai usar uma visualização, vai passar pelo corpo físico também. O corpo denso e o sutil, eles se cruzam o tempo todo. Então é muito difícil você isolar só o sutil. A prática que eu fiz sábado de Kundalini Yoga que eu te falei é completamente diferente de tudo que eu faço. Tudo que você faz comigo. Não teve uma postura que você faz comigo naquela prática. Nenhuma. É completamente diferente. Mas usa o corpo o tempo todo. Tinha uma força de braço, uma força de perna. Tinha movimento com respiração. Tinha mantra. Tinha um monte de coisa para tentar trazer essa vibração. Esse estado vibracional, esse estado de consciência expandida. Mas não é que a gente está muito preso nessa linha de yoga. Mas é o que eu estou te falando. Se você for no Templo Zulai, aqui em Cotia, em São Paulo, vai ter yoga. Com esse termo, yoga. Yoga. Yoga não é hindu. Eu achei muito interessante,
Porque assim, eu tô tentando muitas vezes separar aqui, sendo um pouco dualista, né? Ah, mas eu tenho umas que são mais do corpo. Quando você fala, você tá colocando tudo como uma coisa só, né? Pra mim é uma coisa só. A gente só tem caminhos diferentes pra chegar nisso, mas é uma coisa só. É que eu amo o hinduísmo, então eu uso muito na minha prática de yoga. Eu tenho uma formação de hatha clássico, mas tem livro yoga budista. Tem formações de yoga que não vão falar dos deuses muito, que não é o objetivo deles. A gente tem essa filosofia, tem essa mitologia, mas tem muitas vertentes e muitas possibilidades. É autoconhecimento, vai usar estratégias diferentes. Como guardar suas devidas proporções. Vai lá no Templo Zulá experimentar uma aula de yoga, procura no site deles, Legal. do templo de Kotia, o templo budista, e eles têm prática de yoga. Com a forma deles. Do budismo. Com a forma de yoga. Não deles, yoga. E dentro do yoga, assim, muitas elas levam, como a gente estava conversando aqui, ou para a posição de lótus ou do shavasana, certo? Tudo leva a este momento, né? Por quê? Porque como eu vou te colocar numa aula que eu vou trabalhar uma sequência de posturas, respirações, visualizações, um monte de coisa, para dar uma sacudida em você, te colocar num estado de vibração, que isso te coloque mais em contato com você mesmo, te deixe mais à flor da pele, mais sensível, para no final você perceber alguma coisa. A gente fala que a gente pratica yoga para meditar. Só que, na verdade, a prática contemporânea de hoje em dia tem pouca meditação. Mas se fazia toda a sequência para sentar por 1 hora depois. Era esse o objetivo. É preparar você para meditar, porque quando você vai meditar é quando você vai olhar mais para dentro, entrar em contato. O yoga começa, entre muitas aspas, essa busca de se conhecer, sim, teve todo um preparo para chegar àquele momento. Sim. Só que hoje em dia a gente está muito mais na prática das posturas e de todo o resto do que na prática de sentar e meditar. E aí a gente tem tentado, eu percebo que a gente tem tentado fazer uma meditação ativa, digamos assim, durante a prática das posturas, dos asanas e de tudo aquilo, sabe? Isso traz um pouco para esse lado contemporâneo, então? Muito, porque a gente está muito agitado. Quem é que consegue sentar 1 hora? Meia hora, ficar em silêncio meia hora. Eu acabo a minha aula, coloco os meus alunos em Shavasana. Eu acho que um Shavasana bem feito tem que ter pelo menos 10 minutos, que é o momento de entrega da aula. Por isso que você coloca esses 10 minutos na aula. E se eu saio, sai todo mundo correndo atrás. Ninguém quer ficar 10 minutos em silêncio, se observando. Ninguém. Um se coça aqui, se coça ali, senta, olha não sei o que, volta, deita, senta de novo. Eu digo, teve uma época que eu dava uma aula online no Instagram, aberta, na pandemia. Quando entrava essa hora do Shavasana, chegou a ter tipo 150 pessoas fazendo essa aula. Na live, ter 150 pessoas assistindo a aula. Quando entrava na hora do Shavasana, ia caindo. Caindo, 125, 100, 75. Eu dizia, meu Deus, eu tô tipo na hora, uma das horas mais importantes da aula. E o povo tá saindo. E é isso, não é fácil olhar pra dentro, E entender o propósito daquilo, né? Não é fácil você ficar deitado no chão 10 minutos sem dormir, olhando pra você, consciente de você. O que eu tô sentindo? Vai vir às vezes uma angústia, vai vir uma ansiedade, vai vir alguma coisa e tipo, ok, deixa vir, acolhe, isso faz parte de você, isso é você. Não, a pessoa prefere sair, sabe, daquilo ali. Eu já fiz as posturas, eu já fiz 50 minutos de aula, é isso, não preciso ficar aqui. Essa parte é descansar, é relaxar. E não é relaxar, não é descansar. É olhar para dentro, é soltar o corpo denso. Quando a gente traduz shava do sânscrito, quer dizer cadáver. Literalmente quer dizer cadáver. Então é a postura do cadáver. É entregar o corpo para a terra e deixar ele entregue e deixar vir o que tem que vir. Tipo, você não tem mais o que fazer. Entrega. Eu não gosto muito nas práticas que eu facilito traduzir como vamos agora para a postura do cadáver. Tem muito professor que faz isso, mas eu estudo muito
Até porque a gente tem a morte, a vista da morte um pouco Eu estudo diferente. muito acolhimento, inclusão e acessibilidade no yoga, que é uma coisa que precisa muito ser revista na comunidade. A comunidade não é acessível, não é acolhedora, não é inclusiva. Durante a pandemia, quando eu facilitava essas aulas, que às vezes tinham 150 pessoas online fazendo aula, eu dizia, nossa, se eu falar agora, pô, vamos para a postura do cadáver. Dessas 150, será que alguém perdeu alguém agora no meio dessa pandemia? Será que alguém está passando por um trauma que envolve uma morte abrupta de alguém agora? Eu tava passando por isso, então, tipo, eu ficava pensando, será que tem mais alguém? Então eu não gosto muito de ficar traduzindo ela para a postura do cadáver. Eu gosto muito, mas literalmente é isso, é você se entregar pro chão e tipo, eu não tenho mais o que fazer. Agora eu tenho que encarar esse momento. E as pessoas fogem desse momento, né? Como elas fogem da morte, como o diabo foge da cruz, né? Esse é o ditado. Então, eu gosto muito de traduzir. Galera, vamos agora pro Shavasana, no nosso momento de entrega, de observar como você está depois da prática, acolher as sensações que vêm, sentir o que você tem que sentir, perceber o que você tem que perceber, largar algumas coisas no chão e deixar. Eu tenho uma comunicação. Tem muitos estudos, cursos hoje em dia dentro da comunidade de yoga voltada para essa comunicação mais inclusiva, mais acessível, e eu tento fazer muito isso. Então, o Shavasana é um momento importantíssimo que as pessoas fogem. Eu tenho usado muito lá na aula que você faz algumas estratégias, porque as pessoas deitam e ficam se coçando, e mexem no cabelo, e mexem na unha. Aí eu digo que eu tenho usado esse diálogo agora, que a gente tem a possibilidade de fazer um mergulho de superfície cheio de boias. Eu me coço, é uma boia que me traz de volta para essa superfície, a pele. Eu me mexo, é uma boia que me traz de volta para esse corpo denso. Eu mexo no cabelo, eu arrumo a roupa, eu faço não sei o quê, eu enxugo um suor, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Ou eu largo essas boias e vou para um mergulho de profundidade. Saio do mergulho de superfície e vou lá para dentro. Lá pro fundo desse mar que existe aí dentro, dessas águas que existem aí dentro. E vou ver outras coisas, né? Que eu tô muito já na superfície o dia inteiro. Mas isso me dá a ideia que não tem a ver com o yoga, né? Tem a ver com a vida, né? Como nós levamos a Mas vida. yoga é sobre a vida. Exato. Porque o ficar no Shavasana é o quê? Você ter um tempo para você mesmo, né? Você tem um você tempo se olhar. para você se olhar. E quando a gente tem esse tempo, ou quando a gente bota prioridade nisso, né? E como é difícil você se olhar. O que você tá sentindo? Eu tenho falado muito isso no Shavasana, quando eu estou facilitando o Shavasana. O que está atravessando o teu corpo agora? Que sensação atravessa o teu corpo agora? Tem gente que não consegue entender. Aí eu digo, dá nome para o que você está sentindo, nomeia. Tem que achar uma estratégia, dá nome para o que você está sentindo agora. O que é isso? Tenta achar um nome que defina isso. As pessoas não conseguem definir o que elas sentem. É difícil. Mas é necessário dar nomes? Não é o necessário, mas é uma estratégia da pessoa começar a Liberar entrar em contato. Porque ela não sabe nem o que é. Ela não sabe se é raiva, se é alegria, se é tristeza, se é ansiedade, agonia de estar deitado aqui, eu quero só ir embora mesmo. Dá nome pra isso, eu tô agoniado, eu quero ir embora. E tá tudo bem. Tudo bem. Dá nome, reconhece o que é que você está sentindo. Como é que eu vou começar a trabalhar alguma coisa se eu não sei o que é? Como é que eu vou começar a trabalhar alguma coisa que eu preciso muito trabalhar se eu não sei o que é? É para isso que a gente tem que fazer terapia também, né? A yoga não resolve sozinha, é um combo. Mas trabalhar isso, para você trabalhar isso, você tem que começar a se conectar com isso, né? Porque não adianta uma vez lá fazer o seu... Tem gente que vai ser uma vez, porque vai... Mas esse tá louco, eu vou embora, não quero ficar aqui mais, não vai Ou mais. quando chegar na hora da Shavasana, tchau. Mas é buscar estar sempre se conectando a isso, né? Porque é a partir disso que o nome começa a ficar um pouco mais certeiro, né? Sim, precisa. É paciência, gente, é muita paciência. A gente tá falando de se conhecer, tem que ter muita paciência. E a gente não se conhece direito, eu não me conheço direito. E até por isso que a gente tá aqui, né? Eu tento. Nessa busca aqui dessa, não sei, que vida, por isso que a gente tá aqui, né? Senão provavelmente a gente já estaria em outra, né?
A gente não se conhece em coisas... Simples. e coisas densas, fáceis de olhar, de entender. A gente não reconhece o nosso corpo. A gente não reconhece um pulso que a gente sente, a gente não reconhece uma vontade, a gente não entende tanta coisa. Imagina coisas mais profundas, mais sutis. E reconhecer aquilo que é seu e aquilo que não é seu, né? Porque na nossa vida passa muita coisa na mente, né? Coisas que muitas vezes são nossas, a gente tem que dar nomes, e outras que não são, e obrigado, até a próxima, né? E outras que colocaram em você que É. acham que você tem que ser assim, que não é de você. É outra pessoa colocando expectativa, mais uma vez, outra pessoa colonizando você. E professor de yoga faz isso também, viu? E nós mesmos nos colonizando, né? Porque, claro, né? Que as pessoas colocam, especialmente quando a gente nasce, né? Vem uma parte cultural carregada, As expectativas todas. mas vem também da gente estar preso à nossa mente, né? E eu falei uma coisa que é interessante. É bom a gente lembrar que quem tá facilitando a prática de yoga é um ser humano também. Total. E tipo... Não, é complicado dar um poder para um ser humano, né? Tá aí alguns exemplos. que a gente pode citar aqui. vários professores de yoga, mestres, gurus, que fizeram muita coisa complicada. E tem muito professor de yoga que coloniza o outro, o aluno. Tem que fazer essa postura, tem que ser assim, tem que fazer essa postura desse jeito. Ai, não tô aguentando. Não, tem que fazer. Não, tem que ser. Não tem que nada. Não tem que nada, porque não é sobre o Cris. Ele tá facilitando a prática de outra pessoa, não é a dele. Então ele não pode criar expectativa no corpo do outro, no que o outro sente, que eu não faço ideia do que o outro sente, eu não faço ideia de quem é o outro. Eu acho que eu conheço, eu não conheço. E tem muito professor de yoga que vai nessa linha, de colonizar o corpo dos alunos. E às vezes ele nem entende que ele tá colonizando o corpo do aluno. E a mente. Só tá preso a essa armadilha do ego. Sim. E seguindo sem questionar. Né? Copia e cola, sem fim. Porque assim, imagina até você por essa... Imagina que assim, é uma responsabilidade, né? Dar aula de yoga e tudo mais. E me parece que assim, é um exercício da humildade, né? Igual você falou, eu sou um ser humano, né? Tipo, e por mais que você tá ali trazendo reflexões, trazendo coisas, é um ser humano. É um ser humano, gente. Eu sou só um ser humano tentando facilitar a prática de vocês. Eu não dou aula, eu facilito uma prática de autoconhecimento de alguém, eu tô tentando facilitar essa prática. E tem dias que a gente vai estar cagado também. E aconteceu isso semana passada. Eu fui dar aula numa situação que eu falei, meu Deus, tipo... Eu tava extremamente chapado de remédio, tinha uma pedra que tinha descido do rim. Fiquei no hospital até 3 da tarde e fui dar aula. E aí? Não tava com dor. Falei, pô, não vou cancelar a aula agora, a aula é muito cheia. A diretora do espaço que eu trabalho, que é onde você faz aula, Cris, quer cancelar? Não. Quer dar uma aula mais curta? Era 1h30 de aula. Eu falei, eu vou e vamos ver o que vai acontecer. Mas são pouquíssimos espaços que pensam no ser humano. Espaços de yoga. São pouquíssimos. Que pensam me parece que tem essa abertura legal, né? Que são pouquíssimos espaços que pensam no ser humano que tá ali facilitando aquela prática. Sabe? É muito número, a aula tem que estar cheia, tem que ter inscritos, tem que ter dinheiro, não sei o que. No yoga, na comunidade yoga. Claro que a gente vive na matéria, muitas vezes você tem que olhar para esses dados, né? Mas é muito louco pensar que, tipo, isso é uma escola de yoga? Que cobra desse jeito, entendeu? E, tipo, a nossa diretora, que você conhece o espaço, falou, Cris, quer cancelar? Não, eu vou. Mas é uma aula de 1h30. Quer dar só 1 hora? Eu vou e vamos ver o que vai acontecer. Tá bom. Porque não dava pra ninguém me substituir em cima da hora. Ou era cancelar. Oi. Eu falei, é perto de casa, eu saí do hospital agora 3 horas, a aula era às 5h30. Eu vou tomar um banho, comer alguma coisa e eu vou e vamos ver o que acontece. Se precisar, eu paro e volto. Paro e volto, eu sou um ser humano. E eu comecei a aula e imagina que eu tinha... Tô até roxo. Eu tinha tomado um monte de coisa na veia, não sei o que, eu tava bem meio grog, assim. E teve uma hora que eu falei... Tá mais numa sala quente, deve piorar. Leva o pé direito pra frente. Não, Cris, agora é o esquerdo. Algum aluno falou. Aí eu comecei a rir. Aí eu falei... Para um instante. Eu falei, por que eu não posso normalizar o que tá acontecendo e mostrar pra eles que eu sou um ser humano? Eu falei, gente, tinha umas 27 pessoas.
Eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu tô bem chapado. Não do que vocês estão pensando. Eu falei. Mas eu saí do hospital ainda agora, porque uma pedra saiu do meu rim, não sei o que, eu tenho uma questão de rim. E tá tudo bem, mas pode ser que eu me perca um pouco. Me ajudem. E teve uma aluna que falou uma coisa, ela falou assim, não esquece que você pode recuar, que é uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Galera, vocês podem recuar, vocês podem sair da postura, vocês podem descansar, faz a sua prática, encontra a sua prática. Ela falou, Cris, você pode recuar. Ela falou pra mim. Aí eu falei, obrigado. Aí eu falei, e se eu precisar, eu vou recuar e vou parar a aula. Mas vamos lá, eu tô bem, a gente vai tentando ver o que vai acontecer. E fui dando a aula. Teve horas que eu me perdi, eu dizia, me perdi de novo, vamos voltar pra cá e vamos pra ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a partir do momento que eu falei, tipo, você é só um ser humano, Cris. Você tá facilitando uma aula de yoga, você tem que fazer yoga 24 horas, né? Você fala, você pode recuar. Tudo mudou naquela aula. Tudo, quando ela falou pra mim, você pode recuar, tudo mudou naquela aula. A cobrança que eu tava, meu Deus, falta ainda 45 minutos. Eu tenho que fazer uma aula incrível. Não sei o que, não sei o que. Tudo mudou. Você disse sua percepção daquele Cris pra agora, assim, virou uma chave? Virou a aula, virou completamente a aula. Existia um fio de tensão na aula, de tipo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou até o final? Será que vai dar merda? Será que eu vou me sentir mal? Será que eu vou passar mal? Será que eu vou ter dor? Será que não sei o quê? Tudo mudou. Eu só deixei a aula... será é presente, é pro futuro, gente. Para de se preocupar, que eu falei mais cedo aqui com você, de a gente ficar na preocupação. E vem pro presente e vê o que tá acontecendo agora. Se precisar, você vai parar a aula, todo mundo vai tomar seu banho e vai pra casa, fez o que deu. Eu faço um fechamentozinho da aula e pronto. E a aula foi de 1h30, e a aula foi incrível, a aula fluiu. Quando eu vi, eu disse, nossa, já tá na hora do Shavasana, vamos fazer um Shavasana, não sei o quê. Mas o fio de tensão, o fio de cobrança, de expectativa, de aprovação do outro, tudo mudou. Mas parece que você entrou realmente na essência do yoga, pelo que você tá me contando, né? Porque Sim. você se reconheceu na matéria e o que você estava passando, que acabou de sair do hospital, e, de ter a humildade de falar para as pessoas, né? E até trazer no yoga raiz, né? De tipo, sim, cara, eu tô aqui, eu vou fazer o que eu consigo dentro do que da minha energia aqui. Boa parte da aula eu sentei na escadinha que tem lá na frente, fiquei só facilitando a aula, guiando, fazendo as coisas, não sei o quê. Foi uma aula incrível, uma aula incrível, uma aula incrível, uma aula incrível. Teve gente que saiu da aula dizendo, nossa, a aula de hoje foi muito foda, Cris, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E é isso, é isso. É tirar essa cobrança, tipo, nós somos seres humanos. E aceitar, né? E aceitar que a gente é ser humano. Nós somos seres humanos. Pelo simples fato de aceitar já muda muito, né? Muda muita coisa, muita coisa. Caraca, Cris. Que louco isso, né? Foi bem legal. Pena que você não tava, foi bem legal. Mas pra mim, todas as aulas, assim... Foi bem legal mesmo. Porque a aula também, ela não é só, tipo... porque poderia estar lá você e ter um monte de gente que vai reclamar. É um pouco do todo ali, né? Ali você experiencia um pouco desse... Falando com muitas... Desse eu superior, né? De conexão com as pessoas, né? Porque você tava ali tenso, aí você... trouxe e se colocou vulnerável numa situação. Tem umas variáveis aí que ajudam muito, né? É um lugar que eu já trabalho há muito tempo, são alunos que me conhecem, que eu tenho uma alegria de ver aquela galera chegando já, porque a gente tem uma intimidade. Que nem quando você chega que todo mundo te cumprimenta e todo mundo recebe todo mundo. Os alunos me recebem, eu recebo os alunos, é uma troca incrível. Isso facilita muito, né? Mas mesmo dentro dessas variáveis, a gente fica nessa cobrança, sabe? Isso facilita muito, 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 muito. Mas facilita também você se expor, você ser vulnerável, você aceitar aquilo ali, sabe? Você aceitar que você é um ser humano e que você é vulnerável, que você talvez precise, por algum motivo, recuar ali no meio da aula. E você que está dando aquela aula para 27 pessoas, como era no dia. Mas... eu acho que é aceitar. E você até como próprio professor aprende muito, né? Muito, todo dia. Você aprender a recuar, você enquanto professor, muito. muda tudo, né? Muda muito.
Deve ter mudado coisa para alguns alunos ali também naquele dia. Se colocar, tipo, de igual para igual, hein? Que é o ideal, né? É. Chega de professor de yoga que fica se Chega de colocando gurus e tal. acima de tudo. E ô Cris, dentro das suas aulas, você sempre, não sei se é sempre a mesma, mas tem uma linha das músicas que você toca. Isso dentro do yoga tem relação da música? Porque tem dos mantras, né? O mantra não sei se é assim, considerado uma música, né? Quando a gente fala mantra, a gente tem tipos de mantra. Tem mantra que é de devoção mesmo, que a gente tem que ter muito cuidado para não mudar uma sílaba, a gente tem que tentar pensar nas notas que aquilo é tocado, porque é uma vibração de devoção para alguma deidade. Tem os mantras do hinduísmo, para os deuses do hinduísmo, tem mantras dentro do budismo, para Tara vermelha, para Tara verde, para não sei quem, tem... É o que a gente pode dizer que tem dentro das matrizes africanas, os pontos, que são tocados para os orixás, é o que tem na Igreja Católica, os hinos que são tocados para os santos. É a devoção. É a devoção. A música, a vibração é uma forma, em qualquer religião, é uma forma de materializar uma energia. Que nem a voz é uma forma de materializar uma energia, né? O som é uma forma de materialização de energia. E a gente tem uns mantras que são mais... que não são tão devocionais, que a gente faz mais os satsangas, umas músicas mais animadas, mas que tem um Shiva no meio, um Krishna, alguma coisa. Traz alguma força ali. E tem umas músicas vibracionais que não tem letra, né? É a tigela, são sinos, são umas vibrações, né? São as vibrações mesmo, que tocam sem voz nenhuma. Mas todo som tem esse poder. Todo som tem poder. E eu já conversei isso com você fora daqui, que pra mim o som é uma das coisas que mais me pega numa cerimônia religiosa. Seja qual for. Eu amo participar de muitas cerimônias religiosas. Não fiz nem primeira comunhão, mas tem horas que eu adoro umas coisas que eu vejo na Igreja Católica, que eu entro e tá tendo uma música. Amo as matrizes africanas e eu amo os tambores, as músicas, tenho muita conexão com isso. Tambor, com a vibração no geral. Adoro os mantras. Quando eu fui no templo do Sikhismo, dos Sikhs, que eu falei que é incrível na Índia, o cara que me recebeu, ele falou, você não vai entender nada da cerimônia, você não vai entender o que a gente está cantando, mas tenta se conectar com a música, porque a vibração da música ela é toda planejada para que te faça reverberar em alguns pontos. E aí foi o que eu fiz, então eu acho que a música tem muito poder. E é muito comum na prática de yoga a gente ter música. É muito comum nas cerimônias hindus ter música. E isso veio pro yoga, que tem essa linha mais voltada pro hinduísmo, mais conexão com o hinduísmo. E aí a gente usa alguns mantras, alguns professores, outros não. Eu gosto muito de usar uns mantras no meio da aula, e às vezes... Com as pessoas ou se diz da música? De eu deixar ela tocando. Tá. De eu deixar ela tocando. E às vezes o mantra que eu deixo tocando tem alguma coisa a ver com a intenção que eu quero que aquela prática reverbere. Às vezes eu deixo tocando o mantra de Ganesha que dura 20 minutos, as pessoas às vezes nem percebem, outras percebem. E aí eu tô tentando pensar muito em obstáculos e superar esses obstáculos dentro da aula. Obstáculos que você... Na aula, obstáculos físicos dentro da postura, dentro das coisas, que vão reverberar em outros tipos de obstáculos. Mas eu uso o mantra ali tocando. Mesmo que a pessoa não entenda, mesmo que ela não saiba o que está tocando, a vibração fica da intenção daquela música. Que foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu entrei no templo Sikh, que o cara falou. Mas ele falou isso antes de você entrar. Antes de eu entrar. Ele falou, tenta te comunicar com a música, te conectar com a música, você não vai entender, mas tem uma vibração que vai te ajudar a te colocar um pouco na cerimônia. Tem vezes que eu uso sem mantra, que eu uso só sons de instrumentos, fica tocando os instrumentos, fica tocando algumas coisas. Eu gosto de tentar trazer alguns mantras mais clássicos, cantados principalmente por indianos,
Já sabia Como eu faço... A minha prática de yoga é muito ligada à Hatha Yoga clássica, que tem esse pé no hinduísmo, como uma forma de honrar a origem, a tradição. Porque a yoga, eu acho que ela se afasta muito da tradição hoje em dia, então eu tento honrar, de alguma forma, a origem, sabe? Então eu uso ela muito nesse sentido. Tem professores que dão aula de yoga com rock tocando, com a Rita Lee tocando, com outras coisas tocando. Eu prefiro ficar mais ou no mantra ou em instrumental, nesse estilo de música. Quando a gente estuda, eu vou sair dessa parte sutil, ainda vai ser uma parte sutil, mas quando a gente estuda sistema nervoso profundamente, anatomia, fisiologia, como aplicar, quando a gente estuda mente, diversidade de mente, trauma, a gente entende que através de várias coisas eu posso trazer o praticante de yoga, modular ele mais para um sistema nervoso de alerta ou mais para um sistema nervoso de relaxar e entregar. Luz, a intensidade da luz, como eu deixo a luz. Música, pode deixar ele mais em alerta, pode deixar ele mais tranquilo. Tom da voz, anunciar o que eu vou fazer. Galera, eu vou desligar a luz. A própria prática, né? A própria prática de posturas, mas eu comunicar o que vai acontecer naquela... Eu cheguei aqui, você me comunicou tudo o que vai acontecer. Isso é uma forma de me deixar mais à vontade, mais tranquilo, me modular mais para um sistema nervoso de tranquilidade. Se eu não sei o que vai acontecer, eu fico mais em alerta. Então eu anunciar o que vai acontecer, tem várias estratégias, e eu gosto muito de usar a música para isso. Tem um momento da aula que eu tô com um pico muito forte, eu não sei o quê, eu penso nos tambores, ou eu penso no mantra mais forte, que sobe mais, vou descendo a aula, eu vou descendo a luz da sala, não sei se você já percebeu, e eu vou descendo junto à música, e eu vou mudando meu tom de voz, para deixar vocês num momento mais relaxado. Então, a música para mim tem um poder muito grande, tanto na vibração energética ali, de tipo, vou usar esse mantra para vibrar nesse ponto, quanto de modulação de sistema nervoso. Você então repara em tudo, vamos dizer, naquele espaço que você pode de alguma maneira manipular, no bom sentido, o sistema nervoso das pessoas. Sim. Isso quando... Se a gente tá trabalhando com o corpo da pessoa e nada tá separado, tá tudo junto. E tem muito professor que não estuda isso. A gente precisa estudar sistema nervoso, a gente precisa estudar diversidade de mente. Como é que eu vou acolher uma pessoa que está passando por crise de ansiedade, por momentos de crise de pânico, por humor deprimido? E só falar respira não vai ajudar, né? Não, relaxa, respira. Vai passar, não vai ajudar. Então eu tenho que saber que estratégias existem dentro do trabalho que eu faço. No meu caso, a gente está falando de uma aula de yoga, que pode ajudar a modular. A respiração em si também modula muito para um sistema ou para o outro. Isso volta ainda na essência do yoga, né? Que é o se conectar ao todo. Você está se conectando com cada pessoa ali para se comunicar de uma maneira que seja inclusiva com ela, né? E eu estou fazendo ela se conectar com o que ela está sentindo. Ok, ela está tendo uma ansiedade, mas ela está sentindo. E aí ela começa a perceber que ela pode ter estratégias de manejo para esses momentos. Numa respiração, num mantra, num som, numa luz. Na luz. Em várias coisas. Você manipula diferentes coisas. Mais uma vez, isso não substitui terapia. Isso não substitui nada. É que tem professores de yoga que acham que substitui. Não, e é tudo, né? E também terapia não substitui uma meditação. Não, é um combo que precisa ser trabalhado. E não visto de maneira separada, como eu estava falando aqui para você, né? É o todo. Você vê o todo, porque você, quando você falou agora da prática, você saber diminuir a luz junto com a música, conectar isso, porque não adianta você deixar a luz super acesa e mudando na música, que a pessoa pode não se conectar, porque ela fica um pouco bagunçado, né? E quando você se conecta nesse todo, tudo vira, né? Mas eu gosto muito, 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 muito de som, de música, do poder do som. Poder do som, o poder da vibração é muito forte. O próprio hinduísmo tem uma vertente que ele estuda exatamente o tom, né? É só estudando os tons dos tem mantras, o né? mantra yoga. É uma prática de yoga toda voltada para cantar mantra, para você tocar o mantra certo, no tom certo, porque isso vai te modular mais para uma energia, mais para outra. Você está precisando trabalhar agora essa vibração, então você vai trabalhar esse mantra. Tem terapeutas que usam muito mantra, são terapeutas, professores de yoga, mas que usam mantra que, tipo, acompanham você
e vão fazer dentro do trabalho que está sendo executado agora, você está precisando fazer esse mantra. E tem que ser nesse tom, ó. Não pode fugir desse tom. Vamos treinar esse tom. Agora a gente vai mudar o trabalho depois de um período e vamos mudar de mantra, vai mudar o tom, vai mudar a ênfase, porque a vibração influencia muito, sabe? De como eu faço o mantra. Mas desde da sua voz, da entoação, tudo, mas também da intenção que tá dentro, Sim, né? Porque não sim. adianta você conseguir falar perfeitamente Sim, aquilo sem e não tá intenção, conectado em todo as energias sutis, né? Mas tem um poder muito grande o som. Muito, 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 muito grande. E você encara isso nas suas práticas, em tudo como algo... Muito sério. As minhas você- práticas têm muito essa conexão com música, com som. Eu sou muito musical desde criança, de tudo, de tipo, muita música em casa sempre. E tipo, essa música é muito triste, essa música me deixa triste. Não, vamos colocar uma música que me anima, uma vibração assim, uma vibração assim. E eu levo isso muito pra aula também. E até se a gente for levar assim, independente da religião, você vai em alguma religião que tá rolando aquela música, é muito difícil você não se conectar, né? Você não consegue fugir da vibração. É. É porque a vibração tem um poder. É uma forma de materializar energia. É uma forma de materializar energia. O som é uma forma de materializar energia. Então eu não tenho como fugir dessa energia que está sendo materializada. É que nem quando eu falo alguma coisa para você muito forte. Tem sentimento, tem vibração. É uma forma de materializar a energia que eu estou sentindo. E você às vezes não consegue fugir do que eu falo. Do que eu falo te atinge. Para um lado bom, para um lado ruim, para te acalma. Te deixa estressado, te deixa feliz, te deixa triste, porque eu tô colocando minha energia nisso, minha vibração nisso. O som é uma forma de materializar a energia. A gente, quando estuda, as pessoas que estudam e que se aprofundam um pouco em energia, corpo energético, tem os centros de energia, que a gente chama em algumas linhas de chakra. Tem um centro de energia que está mais ou menos na altura da garganta e que a função dele é essa. É a comunicação. É a materialização da minha energia. A energia que eu tenho várias formas de materializar. E esse centro energético, que a gente chama de Vishuddha Chakra, ele materializa a energia em forma de som. Tá conectada com a música, então. É impossível a gente não se emocionar com uma pessoa cantando, né? Tem gente que canta e que tipo, nossa, aquilo mexe com a gente de um jeito. A gente suspira, a gente se emociona, a gente fica feliz, a gente chora. Porque é uma energia que está sendo materializada. Isso tudo tá conectado com esse chakra aqui. Com esse chakra da garganta. E já entrando nesse assunto, né? Porque assim, a gente pode falar que existem vários pontos do chakra, né? Mas, ao mesmo tempo, toda essa energia desse chakra é uma coisa só, né? A gente separa, eu imagino que num sentido conceitual, Sim. para entender, né? Sim. Mas... O conceito de chakra, quando a gente traduz a palavra, ela quer dizer roda. São rodas, vórtices que existem dentro do nosso corpo, espalhados em centenas, milhares de lugares do corpo, e que tem a função de fazer essa energia girar dentro do nosso corpo. E quando eu giro essa roda, com a força do meu pensamento, com música, com vibração, essa energia flui mais intensamente, vibra mais intensamente. Aí, de uma forma muito resumida, vão ter vários, dentro da prática de yoga, vão ter vários sistemas diferentes de chakra. Fala-se que os sistemas mais antigos, se falava de 4 chakras principais, que estava muito associado com os elementos terra, água, fogo e ar. Aí depois veio um sistema de 5 chakras, que era terra, água, fogo, ar e o éter. O éter muito ligado ao etéreo, sabe? Sim, sim. E esse era um sistema de 5 chakras. Aí depois veio um sistema de 6 chakras, depois veio um sistema de 7 chakras, que é muito difundido hoje em dia, o de 7 chakras. É o mais difundido, na verdade, né? Eu gosto muito do de 5. Eu gosto muito do de 5. Por quê? Porque eu gosto dessa conexão com esses 5 pontos de elementos. Os 5 elementos, né? O 7º chakra,
Algumas linhas dizem que ele está fora desse corpo, flutuando aqui em cima. Algumas falam que não, que ele é o topo da cabeça, como uma coroa, uma flor de não sei quantas pétalas. E aí vem uma coisa muito, muito, muito contemporânea, que foram colocando muitas coisas nesses chakras. E aí eu começo a ficar meio, às vezes, incomodado. É Cris, tá? As cores, as pétalas, os cheiros, madeira para cada um deles. Existe essa conexão com cada cor, com Cada chakra tem uma cor, tem uma pedra, tem uma flor, tem um cheiro, tem uma madeira, tem uma estação do ano e tem não sei o que, 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 não sei o E que. se manifesta de diferentes maneiras dentro da gente. Só que muitas dessas coisas é muito moderno isso. Veio muito no New Age, sabe? Moderno falar sobre chakras, né? Não, essas variações todas. Os chakras, tem linhas de chakras, essas de 4 chakras é muito antigo mesmo. E aí a de 5 depois, a de 6, a de 7, só que aí veio uma coisa muito moderna já década de 60 mesmo, sabe? Com o movimento hippie e cores, cristais, incensos, madeira, cheiros, para cada um desses chakras. Mas falando da essência, então, vamos tentar entrar na essência desses chakras. Você falou que se conecta com esses 5. Eu gosto muito desses 5, gosto muito da linha de 5. E aí a gente pensa em elementos, não como se, tipo, o primeiro chakra que é de base, tem uma presença muito grande de terra, mas não como se o elemento terra estivesse somente nele no nosso corpo. Mas é porque é um chakra de aterramento, de enraizamento, de determinação, de manifestação. firmeza, de manifestação de firmeza, de enraizamento, de determinação, de trazer essa intenção e essa força e essa vibração para você. Certo. Por exemplo, o terceiro chakra, que é na região de abdômen, se associa muito com fogo, que na prática clássica de Hatha Yoga a gente chama de Agni, esse fogo. Agni é o fogo tido muito como fogo da digestão. Tudo que o fogo queima, ele transforma. Então, a gente pode pensar nele muito como um centro de transformação de energia, digestão. Mas digestão do que eu como só? Não, de tudo que me alimenta. Pelos olhos, pelo nariz, pelo ouvido, pela pele, pela vibração, pelo olhar. Tudo que me alimenta precisa ser digerido. Eu não posso pegar tudo isso e só simplesmente absorver. É igual o sistema digestório. Eu preciso digerir para absorver depois. Então essa força de digestão, de transformação, está muito associada com o Manipura Chakra, esse no abdômen. E aí a gente vai passando por elementos, sabe? Que tem alguma coisa de uma intenção maior ali, mais profunda ali. É um estudo gigantesco. Quando você pega eles são tradicionalmente desenhados com pétalas, como uma flor de lótus. Tem um deus dentro, tem um animal dentro, tem um yantra, que a gente chama, todo desenhado dentro, com um monte de simbologia, um monte de simbologia. Sobre cada chakra ou sobre... Cada chakra. E brevemente, assim, você me falou desse do abdômen, o da terra. O segundo é em órgão genital, mais ou menos em órgão genital. O primeiro a gente chama de Muladhara Chakra, que é esse da terra, muita firmeza, enraizamento, solidez, a raiz, mula quer dizer raiz. Depois vem mais ou menos a região de órgão genital, que a gente chama de Swadhisthana Chakra, que tem como principal elemento a água. Gosto de pensar muito em forças de criatividade, de maleabilidade, de fluidez, de assumir várias formas, ao mesmo tempo de aceitar limites. A água que você colocou nesse copo teve que aceitar essa forma. Quando ela já, se eu espalhar lá na mesa, ela vai se espalhar numa outra forma. Então, aceitar um pouco esses limites, ao mesmo tempo que eu tenho essa maleabilidade, essa fluidez e essa criatividade, é uma força de energia sexual, que está muito associada com essa parte de criatividade. Aí chega nessa parte de abdômen, tem Manipura com a Agni, o fogo, digestão, digerir, transformar. No peito, a Anahata, que a Anahata tem o ar. O ar tem muito essa questão de expansão. O ar chega em qualquer espaço, é um elemento que chega em qualquer fresta. É um centro de expansão.
É um centro de vibração, de energia, de sentimento, que também a nossa vibração chega em qualquer espaço. Que está atrelado ao Chega em coração? qualquer... Tem muito essa conexão com o amor, com o coração, com o amor mais supremo, mais elevado. E aí chega na garganta, que é o Vishuddha Chakra com o éter de etéreo, que já é a materialização dessa força da comunicação, a força do som. Os que têm o sexto chakra têm o Ajna Chakra entre as sobrancelhas, que é mais consciência, percepção, intuição. E o topo da cabeça, o Sahasrara Chakra, que é visto muito como uma coroa, uma flor de 1000 pétalas, que conecta muito essa essência com o absoluto, que é um ponto de conexão com as outras essências que estão acima de nós. Adoro pensar neles todos juntos, eu adoro pensar... Eu preciso ter firmeza, enraizamento, determinação, mas eu preciso aceitar limites, ser maleável também, ter uma flexibilidade para conseguir chegar numa transformação. Quando eu chego numa transformação, eu me elevo um pouquinho de vibração e chego numa vibração mais de expansão, mais de amor, mais de conexão com as outras coisas, que tem muito uma conexão com me comunicar, com me relacionar, com me expressar. E aí eu vou chegando em coisas mais sutis, percepção, intuição, até chegar nessa conexão mais puxa o elevada. outro, né? Sim, Um vai puxando o outro. E também não necessariamente... eles estão sempre... Às vezes você tá precisando, vamos dizer, materializar coisas na sua vida. Às vezes você está precisando mais... Quem trabalha com eles na prática de yoga, às vezes pensa muito nisso. Hoje eu vou fazer uma aula de muito Manipura. Essa força transformadora que digere, que transforma. Eu estou precisando me enraizar, eu vou trazer uma aula hoje muito de enraizamento. Posturas que a gente faz em pé que enraiza, ou que coloca o Muladhara, o assoalho pélvico mais perto do chão, sentado no chão. Vou dar mais ênfase para isso e vou passar uma pincelada nos outros, não é que eu vou fazer só ele. Mas eu vou trabalhar bastante, eu posso trabalhar com essas intenções e direcionar mais para as posturas, respirações, visualizações que trabalham mais cada um desses centros energéticos. Mas tem linhas de yoga que não usam eles, e tá tudo bem. Tudo junto. E não, que não usa chakra. Tem linhas de yoga, você já deve ter feito várias aulas lá, que ninguém fala de chakra e tá tudo bem. Não, mas chakra no sentido do nome, sim. Mas no sentido da prática, você tá falando do ser humano, mas tem professor de yoga que não acredita em chakra. Tem linha de yoga que não acredita em chakra, que não usa isso. No termo, né? E nada, e que não existe as flores, essas energias, terra, água, fogo, não sei o que. Não. Que vai fazer uma prática de autoconhecimento através da respiração, da postura, da meditação, do shavasana. E tá tudo bem também. Interessante. Eu até conectei quando você começou a falar dos chakras com, de alguma maneira, você falar da criação, né, de Brahma, da manutenção de Shiva, Transformação. Da transformação de Shiva, da manutenção de Vishnu. Vishnu. São maneiras, né? São maneiras diferentes de você falar, de se conectar com determinadas energias, né? Porque uma pode falar de deidade, outra pode falar de centros energéticos. O que tá mudando aqui é a forma, né? E se a gente quer fazer uma yoga acessível também, a gente amarrar e dizer que tem que ser assim é mais difícil, mais complicado, né? A gente tá no Brasil, o que deveria ser um país de muitas espiritualidades e religiões. Laico. Eu chegar e dizer que tem um Deus que tem uma cabeça de elefante, que ele existe, que você tem que rezar para um Deus de cabeça de elefante, pode ser meio complicado. Eu gosto muito de pensar que pode ser uma forma de energia sua que a gente está representando por ele. E qual é a função dele, qual é o objetivo dele, o que ele faz. E trazer essa força que na verdade está dentro de você. O Shiva está dentro de você. Você é capaz de transformar, de destruir o que precisa ser destruído para que seja renovado e renascido novamente. É você. Falamos tudo aqui, tudo no final é sobre você, né? Autoconhecimento, é uma prática de autoconhecimento. É isso. Ô Cris, cara, eu acho que a gente passou, né? Eu te deixei muita dúvida. Eu acho que você trouxe muitas reflexões, né? O objetivo do yoga, refletir. Vamos refletir sobre quem nós somos, o que somos, por que estamos aqui, o que a gente pode fazer pela gente, o que a gente pode fazer quanto comunidade. E você me trouxe até uma ideia, né? Esses 3 meses eu não estou praticando yoga, né? No sentido físico, né? Mas no sentido, vamos dizer, de buscar se conhecer. A filosofia do yoga existe fora. Você fala assim, poxa, o yoga, ele
faz parte da nossa vida, né? Para quem quer se conectar com ela, A ela filosofia, mesma, ela existe fora do tapete. A prática, ela é 24 horas. muito mais, na verdade, né? É muito mais do que o tapete. A prática é 24 horas. Eu falo muito no final da aula de tipo, espero que essa prática reverbere em pensamentos, em pequenos gestos, em alguma coisa lá fora, para poder ter sentido. Ainda mais se a gente for trazer essa ideia do yoga, da união, não adianta, por mais que a prática é sua, que ela reverbere, que você pegue um pouco do que você colheu e transmute isso para fora, né? Para outros também, né? É tentar fazer com que alguma vibração chegue adiante para que a pessoa olhe algumas coisas dela, que ela veja padrões que ela tem na vida. E por que ela tem esses padrões? E como ela pode rever esses padrões? Esse padrão está te prejudicando? Você já entendeu que está te prejudicando? Então agora vamos tentar entender por que você continua fazendo? E agora vamos tentar pensar se dá para mudar esse padrão? E como a prática de yoga pode ajudar nisso? É isso, Cris. É isso. Cara, para mim tá Você tem alguma pergunta? Você tem algo que você fala assim, puta, isso eu queria ter falado, não falei, Não. sei lá, eu acho que o universo caminhou muito bem, assim, você, muito conciso, dá pra entender, assim. Eu não vim pensando em nada. Eu falei, vamos ver o que vai acontecer. Deixa fluir. E aí eu vou falar de yoga. Tem gente que vai gostar de algumas coisas que eu falei, tem alguns professores de yoga que eu acho que não vão gostar, mas eu acho que É sobre isso também, né? é um papel importante que eu tenho dentro da comunidade de yoga. E é sobre isso também, assim, né? Nós, enquanto seres humanos, não tô falando de professor. Quando pega em alguém, pega que é seu, né? Reflita sobre isso, né? Veja aí o que é seu, o que não é. Ô, Cris, eu tô criando um quadrinho no final que chama De Frente com a Verdade. Tem um De Frente com a Gabi, né? Medo. Mas assim, é papum, assim, não precisa também... Tá. Perguntas rápidas. O que é liberdade? É poder ser quem eu sou. O que é o amor? É poder ser quem eu sou também. O que é Deus? Sou eu. Existe um propósito para nossa humanidade? Você acha? Existe, eu acho que existe. Eu não consigo ver muito, tipo, fazer as coisas só por fazer, sabe? Eu ter vindo aqui só por vir, só pra falar um pouquinho. Eu dar uma aula de yoga só por dar, porque eu tenho que pagar minhas contas. Eu ter ido para o universo do yoga, tentar facilitar essa prática para outras pessoas, não é em vão, não é à toa. Eu acho que tudo tem um propósito. E eu acho que tem um propósito para nossa humanidade também. E qual seria ele? Não faço a menor ideia. Se eu soubesse, eu não tava aqui. Tô tentando descobrir isso e tô tentando usar yoga para me ajudar a descobrir isso. Qual é o propósito dessa humanidade? Que às vezes eu acho que as coisas parecem que vão melhorar e parece que elas se perdem completamente. E aí eu fico pensando se o propósito não é esse mesmo. É passar por momentos duros e difíceis para ver se as coisas mudam e amadurecem. Não sei. Contraste, né? E por fim, você acredita na alma? Acredito. O que ela é, então? A alma? Eu penso nela como essa essência que eu falei que ela não muda. Essa essência que tá aqui dentro, que não é colocada em jogo na criação, manutenção e solução. Ela tá aqui dentro, ela não muda. E que é a mesma essência que tá em você, a mesma essência do que tá em cima da gente. Por isso que eu falo que é Deus, sou eu também. Sou eu, sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus. Porque é essa essência que tá acima da gente, flutuando em tudo isso, em cada espaço que existe. E é a nossa alma. É essa essência. É isso, acabou as perguntinhas. Acabou? Acabou a prova, Cris. Foi fácil. Cris, queria te agradecer Obrigado. muito pela sua presença, por você ter vindo até aqui, por estar trazendo, sabe, ideias, trazendo reflexões para as pessoas. Eu acho que, assim, como a gente falou no começo, a ideia desse canal é poder trazer diferentes vertentes, diferentes visões, e que se fazer a pessoa, assim, questionar um pouquinho, né? Até trago o exemplo de uma das últimas entrevistas. Foi minha ex-terapeuta, eu tava conversando com ela e tal, e eu falei pra ela, pô, eu tive pessoas que falaram super bem e tal. Ela falou assim, Matheus, você lembra quando eu perguntei pra você se você
curtiu, e você falou, pô, que você adorou, pra mim já bastou. E é sobre isso, né? Se uma pessoa refletiu e curtiu aquilo e de alguma maneira ela mudou um pouco do que ela é. E é muita informação, eu acho que todo mundo tem muita coisa pra falar. Todo mundo que você trouxer aqui vai ter muita coisa pra falar. E se alguém assistiu, ouviu e alguma coisa, tipo, eu preciso rever pra pensar aquilo ali de novo, eu quero ficar com aquilo ali um pouco, já tá tudo bem. É isso. E eu refleti, você refletiu, já tá tudo bem. Ô Cris, meu canal ainda é pequenininho, mas assim, eu deixo lá nos comentários, fale um pouco no Instagram e tal. Eu divulgo muito meu trabalho no Instagram, Cristiano Coller Yoga, que vai estar marcado aqui. No meu Instagram tem mais de 100 aulas abertas de yoga nos Reels, que foi da época da pandemia. Eu dava 2 aulas por semana e deixava salva. E tem mais de 100 aulas que eu deixei lá abertas. Tem gente que faz essas aulas todo dia. Tem gente que me manda mensagem para tirar dúvida dessas aulas. Então, quem quiser fazer e tirar dúvida, pode mandar mensagem que eu respondo. Tenho muitos cursos para professores de yoga, principalmente voltado para anatomia, acessibilidade, inclusão dentro da comunidade do yoga. E é isso. E é só mandar mensagem e vem fazer uma aula lá, eu divulgo as aulas, marca um dia de vir fazer uma aula presencial, tamo aí. É isso. E Cris, por último, assim, eu sempre peço pra pessoa indicar, seja uma arte, um livro, um filme. Eu vi que você trouxe um, né? Imagino que, né? Seja sobre isso ou não. Pode ser. As pessoas me perguntam muito sobre livros de yoga, e eu gosto muito desse livro. Asanas são as posturas que a gente faz no yoga. E esse livro chama Asanas e Parábolas, a sabedoria do yoga e da filosofia Vedanta para o yoga moderno. Mostra para essa câmera aqui, ó. E o que eu gosto muito desse livro é que ele pega algumas posturas de yoga e ele explica a postura. Por exemplo, ele abre com uma imagem de não vai dar para ver essa imagem, do casamento de Shiva, e aí ele conta toda a história que se passou, a parábola que se passou, e aí ele mostra as posturas dos guerreiros. Daí que eu tiro uma foto e eu coloco de overlay no vídeo. E aí ele conta através de uma parábola do hinduísmo, e aí ele associa as posturas e como essas posturas surgem, qual é a história por trás dessas posturas. O Natarajasana, que é aquela imagem de Shiva dançando, aí ele traz uma imagem bem bonita de Natarajasana, mostra a postura, como entrar, como sair, como que pensar durante a postura. Eu gosto bastante desse livro. Interessante. É isso, Cris. Muito obrigado. Queria agradecer aí sua presença mais uma vez. Eu acho que trouxe para mim, já trouxe muitas reflexões, já bastou. Então, agradeço, tá? Eu que agradeço muito. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Espero te ver em breve. Também. Eu queria agradecer a você, meu respeitável público, ainda pequeno, mas se de alguma maneira se tocou essa mensagem em você, reverberou, cara, passa essa mensagem adiante. Eu acho que aqui a ideia é a gente procurar nos conhecer, refletir, questionar quem somos nós, sair um pouco desse materialismo desenfreado e poder trazer um pouco para nossa essência, quem somos nós, o que a gente faz aqui, procurarmos ser pessoas melhores. E essa é a origem desse canal. Espero que você goste. Se gostou, curta, compartilhe, todas essas coisas. E é isso. O Religare Podcast fica por aqui. Pode dar um tchauzinho para essa câmera aqui, Cris. Pessoal, obrigado, valeu. Até o próximo episódio, Religare Podcast.